A Polícia Civil de Jaraguá do Sul está investigando ainda a morte da bebê de 1 ano. Isso aconteceu na última quinta-feira. O que aconteceu? Vamos lá. A cuidadora dessa criança, ela percebeu que a menina estava gelada, entra em contato com o SAMU, chama a ambulância, desesperada, mas quando a equipe chega, a criança já estava sem vida. Essa cuidadora, ela é levada até a delegacia. Na delegacia, ela foi ouvida, disse que ela não tinha nenhuma creche clandestina, ela apenas cuidava de algumas crianças dentro da casa dela. A polícia está esperando, então, a conclusão do exame. É um exame importante que vai trazer para a polícia a resposta sobre a causa da morte, se essa causa foi um acidente ou se foi provocada, né, essa situação. Então, tudo isso vai depender do laudo médico, que ainda falta chegar para a Polícia Civil, que está investigando esse caso. Essa semana, inclusive, a polícia deve ouvir os pais do bebê. Que história, gente. Assista comigo. Segundo a delegada responsável pelo caso, o local onde a mulher cuidava das crianças era uma casa com brinquedos, carrinhos de bebê, mas sem parquinhos, como costuma haver em creches. Durante o depoimento, a mulher de 50 anos disse que recebia para cuidar de 13 crianças e que o filho dela a ajudava no trabalho durante a manhã. Ela fala que ela não tinha uma creche, que não era uma creche que ela propriamente dita ali que ela tinha, e que ela cuidava de crianças. E que essa criança, ela há umas 2 semanas, a criança estava apresentando tosse, muita secreção, mas que ela já teria comunicado os pais e que também a mãe falou que já teria levado a criança ao médico. E ela falou que nesse dia ela chegou, né, como nos outros dias, por volta das 6h30, e quando foi em torno de 9 horas, ela se alimentou de leite, bolacha, e passado ali um tempinho ali, brincou, e aí era o horário do soninho, colocou ela no carrinho de lado para poder dormir, e um tempo depois a criança não acordava e aí ela foi verificar o que poderia estar ocorrendo, e quando ela viu, a criança já estava assim com a pele já gelada. A delegada explica também que o laudo necroscópico ainda não foi emitido e aguarda a conclusão do exame para seguir com o inquérito. As investigações iniciais não encontraram sinais de maus tratos. Entre as suspeitas da causa da morte está o afogamento. Se foi uma fatalidade, se foi uma negligência, o que pode ter acontecido ali, a gente vai precisar ali do resultado do laudo da necrópsia. Os pais da criança de 1 ano devem ser ouvidos pela polícia nos próximos dias. Vamos lá. A mulher, ela cuidava de algumas crianças. Ela disse isso para a polícia. Ela disse que não é dona de uma creche clandestina, mas admitiu que ela cuidava de algumas crianças. Inclusive disse que a criança, o bebezinho aí, apresentava uma tosse e que ela teria informado os pais. E que a mãe teria levado a criança ao médico. Bom, vamos lá. De quem é a responsabilidade? Eu queria a sua pergunta. Eu te faço essa pergunta. Eu queria a tua opinião. Porque você leva a tua criança para uma pessoa cuidar, uma babá, no caso, a babá cuida na casa dela, e aí a criança simplesmente morre. De quem é a responsabilidade? Vou dizer uma coisa. Se essa criança engasgou ou não, é só o laudo médico que vai dizer. Ela pode ter morrido de causas naturais? A gente não sabe, a polícia ainda não sabe, o laudo é que vai dizer se ela morreu engasgada em decorrência de uma tosse, se ela se engasgou em decorrência de um resto de alimento que ficou na boca, é só o laudo que vai dizer. Mas, no meu entendimento, eu não estou aqui para incriminar ninguém, não é minha função, mas no meu entendimento, se a criança apresenta um sintoma de tosse, você não vai largar a criança deitadinha para dormir sozinha, você fica com ela com uma supervisão ainda mais intensificada. Você observa, você monitora, você pega no colo, você deixa o dorso mais elevado para a criança não tossir, não engasgar. Meu Deus do céu! Olha, essa história ainda vai dar muito o que falar. E a gente vai acompanhar esse caso até o desenrolar da situação. Agora, se ela tinha ou não tinha uma creche, não muda em nada, porque isso é uma questão administrativa. A Polícia Civil apura eventuais crimes. É isso que a Polícia Civil apura. Não é se ela tinha licença ou não tinha para operar a creche. Daí compete à Prefeitura. Que, inclusive, a gente buscou a informação na Prefeitura de Jaraguá do Sul. O trabalho, segundo a Prefeitura, exercido pela mulher, não é considerado como uma creche irregular, mas sim uma atividade
comercial irregular. Ou seja, a partir de denúncias, a Prefeitura Municipal vai até esta casa, vai até o local para poder verificar esse tipo de atividade, inclusive encaminhar a mulher para regularização ou para suspensão do serviço que ela presta na casa. Agora, no caso da cuidadora que registrou a morte do bebê, a atividade também precisa ser regularizada. É o que explica a Prefeitura. Então, assim, eu penso, esse é o meu entendimento, por isso que eu quero a tua opinião. Quando a gente coloca o nosso filho numa creche, numa escolinha, com a babá, não interessa. A pessoa diretamente em contato com os nossos filhos tem que ter uma supervisão mais aprimorada, ainda mais diante de uma situação em que a criança apresenta um desconforto ali respiratório, né, um sintoma de tosse, enfim. Repito, a gente não está aqui para incriminar, mas eu queria a tua opinião. Qual seria a tua reação numa situação como essa? Como proceder diante desse tipo de situação? Olha que história complicada. Porque assim, os pais dessa criança devem estar num luto profundo, meu Deus do céu. Aliás, a eles os nossos sentimentos. E aí a gente precisa só esperar esse laudo para poder apurar a causa da morte. Mas é uma história complicada, é delicada de se lidar.